Será que o que o Senhor espera de alguém que realmente entregou a vida a Ele é simplesmente ir na igreja, é simplesmente dizer que é cristão? Qual seria o sinal, o significado de alguém que realmente tem a sua vida entregue aos pés de Deus? Na mensagem de hoje, em Romanos 12, a gente vai estudar um pouquinho o que significa se entregar a Deus. Fique com a gente porque começa agora o programa Adoração, seu encontro com a Palavra de Deus. Nós estamos começando o programa Adoração e que alegria para mim é receber você aqui com a gente, para a gente poder estudar a Bíblia junto, conversar sobre a vida, conversar sobre a espiritualidade. E essa aqui é a missão da Novo Tempo, é levar mais Jesus para a sua casa, é estudar a Bíblia com você, é estudar a Bíblia ao seu lado para te ajudar, para te guiar nesse processo de aprendizagem. E você sabe que aqui na Escola Bíblica nós temos várias revistas que são preparadas justamente para te auxiliar nesse processo de aprendizagem, não é verdade? Eu sei que você já conhece a Escola Bíblica e no programa Adoração nós queremos te dar a oportunidade de pedir aqui com a gente a revista A Cura do Pecado. Hoje a gente vai falar sobre vários estágios da vida cristã. E nós sabemos que o que nos atrapalha neste mundo, o que nos tornou reféns, digamos assim, das misérias e das dificuldades que a gente passa nesse mundo é justamente o pecado. Nessa revista aqui, o pastor Rafael Rossi explica a origem do pecado. O que é pecado, na verdade? Como saber se eu estou cometendo ou não um pecado? Como saber se a minha atitude está sendo uma atitude pecaminosa ou não? Beleza, agora eu entendi. Como eu sei como resolver esse problema? Tem solução? Qual é a solução para esse problema? A Cura do Pecado, o pastor Rafael Rossi, que é o presidente aqui da Rede Novo Tempo e também apresentador do programa Arena do Futuro, ele vai trabalhar cada um desses conceitos de forma bem explicadinha, não só para você entender na sua mente, né, aquilo que é o pecado, mas para você tomar posse do poder de Deus para se livrar das dificuldades que você tem. A gente vai se livrar do pecado de uma vez por todas? É claro que não, mas tem como nós nos tornarmos cristãos melhores. Tem como a gente ter uma vida cristã mais autêntica, mais genuína, mais verdadeira, quando a gente sabe qual que é o problema e sabe qual é a cura para esse problema. Então eu te convido a pedir essa revista aqui no nosso WhatsApp. Manda uma mensagem para a gente, o nosso número é 12 98244 4449. Está aparecendo aí também na tela para você anotar e você mandar uma mensaginha para a gente, quer uma revista. Você vai receber um link ali, mas se você quiser fazer o pedido pelo WhatsApp, é só falar ali no WhatsApp, olha, quero fazer o pedido da minha revista aqui. E alguém vai te atender e vai enviar para a sua casa, sem custo algum, a revista A Cura do Pecado. E quando ela chegar, eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida. Bom, eu quero dizer para você que hoje nós estamos começando uma jornada de aprendizado, né? Todas as semanas, né, aqui na segunda, na quarta, nas repetições, você acompanha aqui no programa Adoração muitas mensagens que nos levam, que te levam, e eu digo que nos levam porque a gente também é influenciado por esse momento, né? A gente que está aqui transmitindo o conteúdo, passando o conteúdo, a gente estudou, a gente se preparou, mas primeiro isso fez a diferença na nossa vida, né? A cada semana você tem a oportunidade de ser abençoado aqui por um desses conteúdos com um dos nossos apresentadores, um dos nossos pastores. Mas quero te dizer que a partir de hoje, né, nós vamos ter algumas semanas aí para frente ainda, fica ligado na programação da Novo Tempo para você ir acompanhando, mas nós vamos ter vários sermões falando sobre esse assunto, o assunto de entrega, o assunto de relacionamento com Deus. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia, antes de a gente fazer oração, né, abre a sua Bíblia aí no livro de Romanos, a carta de Paulo, escrita à igreja cristã em Roma. Esse vai ser o lugar onde nós vamos nos delongar aqui, digamos, alguns bons dias, né? Não só hoje,
mas para tirar as lições da palavra de Deus. Então abre aí a sua Bíblia em Romanos 12. Se você tem o seu celular, abre aí. Se está na internet, abre uma aba aí do seu navegador. O importante é você acompanhar a palavra com a gente, né? Porque não sou eu que vou falar nesse dia. Quem falará com a gente é o Espírito Santo por meio da palavra dele. Então abra com a gente no livro de Romanos, capítulo 12. Deu certo aí? Achou? Se você encontrou, te convido para fazer uma oração nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de nos aproximarmos da sua palavra, de ouvirmos a sua palavra, de compreendermos a sua vontade para a nossa vida. E é isso que a gente pede mais uma vez, Senhor. Sua palavra está aberta. O Senhor está acompanhando a vida de cada telespectador, Senhor. O Senhor conhece a vida deles, sabe o que eles têm passado, sabe aquilo que eles precisam. O Senhor sabe o momento agora que eles estão nos assistindo, aquilo que está no coração. Nós pedimos, Senhor, que a mensagem de hoje seja personalizada para cada um, Senhor, que eles possam entender aquilo que o Senhor quer se comunicar com eles, Pai. Fala, Pai, ao nosso coração nesse momento. É o nosso pedido e já te agradecemos porque sabemos que o Senhor estará conosco ao estudarmos a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amigos, nós vamos conversar nesses dias, como eu disse, sobre a carta de Paulo aos Romanos. Veja, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita, né, pelo apóstolo Paulo quando ele estava em uma das suas viagens missionárias, né? Ele estava na sua terceira viagem missionária. Possivelmente ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita por conta de uma necessidade bem pontual ali daquela igreja. A igreja cristã em Roma, ela não foi fundada por Paulo. Ela possivelmente tenha sido fundada por judeus que haviam agora se convertido e se tornado cristãos. Porém, qual é o ponto aqui principal para a gente entender o contexto, né, o lugar onde essa mensagem de Romanos 12 está acontecendo? Não havia apenas cristãos que vieram do judaísmo, havia cristãos também que eram gentis. Então tinham judeus, gentios, ambos se converteram ao cristianismo e agora frequentam a mesma igreja. Dois grupos bem diferentes. Você pode imaginar que nessa igreja tinha alguns problemas de relacionamento, né? E quando eu costumo falar desse assunto aqui de Romanos, eu sempre pergunto, na sua igreja, na sua comunidade, tem problemas de relacionamento? Ou não? Ou será que isso é um negócio só lá das antigas, né? Problemas de relacionamento dentro da igreja é um negócio mais antigo do que andar para frente, né? Isso sempre existiu, né? Nós somos pessoas diferentes, temos pensamentos diferentes. E o mesmo acontecia aqui no caso de Paulo na igreja de Roma. Veja bem, eles discordavam não por conta daquilo que era certo e errado. A maior parte das discordâncias da igreja de Roma, entre eles ali, era por conta daquilo que era diferente. Como é difícil para você e para mim, né? Eu me incluo nisso daqui, como é difícil lidar com o diferente. Tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas, e é isso, né? E a palavra de Deus nos aponta isso também. Mas como é difícil, meus queridos, lidar com aquilo que é diferente. Isso é um desafio. E a igreja de Roma passava por esse desafio também. Então Paulo gasta um bom tempo da carta dizendo, gente, vocês viraram crente, não viraram? Não viraram? Vocês não são cristãos agora? Está na hora de resolver isso daí. Tem que se dar bem, tem que se dar bem um com o outro. Não pode ter picuinha, né? E aqui a gente poderia dar vários exemplos, eu não vou me delongar aqui, mas e aí, vamos fazer a circuncisão ou não? Precisa ou não? E aí, como é que resolve, né? Isso causava muita intriga, muitas divisões dentro da igreja. E Paulo gasta um tempo, como eu disse na sua carta, resolvendo esses problemas de relacionamento. Mas não é só isso, porque além disso, essa carta, ela fala também sobre a pregação do evangelho. Gente, a gente tem que se resolver, tem que se dar bem, porque o que nós precisamos fazer, na verdade, é pregar o evangelho. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho. Vamos resolver nossos problemas, nossas diferenças, para que a gente possa pregar o evangelho como o Senhor deseja. E além disso, então vamos lá, né? A tensão ali entre essas duas, os judeus e gentios, né? A pregação do evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a pregação do evangelho e, por fim, a justificação pela fé. Paulo gasta um tempo falando sobre fé aqui. E ele gasta um tempo também, principalmente no capítulo 11, você vai entender onde a gente quer chegar, viu? Segura aí que vai dar certo. Mas no capítulo 11, que não é exatamente o que a gente vai ler aqui agora, mas no capítulo 11, Paulo fala bastante sobre as misericórdias de Deus.
Então observe, quando ele chega no capítulo 12, e isso se repete em outras cartas de Paulo também, ele chega agora com conselhos práticos. Agora que você entendeu a mensagem que eu estou querendo passar, diz Paulo, né? Como que a gente vai viver essa mensagem? Vem cá que eu vou te explicar. Então Paulo aqui fala sobre a nova vida cristã, Paulo fala sobre a relação do cristão com o Estado, né? Na prática, a Bíblia é prática, né? A Bíblia é de fato muito prática. E agora, no capítulo 11, como eu comentei para você, Paulo gasta esse tempo então ali, explicando para o povo de Roma, para a igreja de Roma, as misericórdias de Deus. Em que sentido, pastor? No sentido de que as misericórdias de Deus são a razão pela qual a gente pode alcançar a salvação. Por Ele ter misericórdia com a gente, é que a gente tem a oportunidade hoje de olhar para Ele e dizer, Senhor, eu quero aceitar a salvação, eu quero ser salvo, eu quero estar no céu contigo. Por que a gente pode viver isso? Quem que nos possibilita ter uma vida nova? É Deus. Por quê? Porque Ele é misericordioso. É exatamente nesse contexto que se encontra Romanos 12, o capítulo inteiro, né? Mas o que nós vamos nos concentrar aqui hoje é no verso 1. E nos outros dias que a gente se encontrar aqui, vamos trabalhando cada um desses pedacinhos de verso para você ver a riqueza que o Senhor vai trazer para a gente. Se eu fosse você, eu acompanhava aí, não só esse programa, mas os próximos também, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então leia comigo, e agora que você já entendeu onde que está acontecendo essa situação aqui, né? O que estava acontecendo na igreja de Roma? Você já compreendeu. Então você sabe agora qual era o contexto, quem era a audiência, qual era a situação com a qual Paulo estava lidando. Então vem comigo para ler aqui no capítulo 12, no verso 1. Diz assim, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, que é uma versão da Bíblia, e você pode acompanhar em qualquer versão que você tiver, né? Mas eu quero me concentrar nesse início. Hoje nós vamos ficar aqui, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício. O Senhor nos chama a entregarmos o nosso corpo como sacrifício. E o que significa isso? É o que a gente vai ver agora. Então, se você observar no início do verso, ó, o que Paulo está dizendo aqui no início do verso 1? Portanto, ou seja, ele está concluindo, né? Agora dos 11 capítulos, ensinando os conceitos, as teorias importantes, agora ele vem concluindo. Portanto, irmãos, agora que vocês entenderam isso daqui, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês entreguem o seu corpo. A base, veja bem, qual é a base? Com base em quê? Por que eu deveria entregar o meu corpo em sacrifício? Por conta das misericórdias de Deus. E quando ele está dizendo aqui, eu peço para vocês, não é por mim, não é pelo respeito que vocês têm por mim, é pela misericórdia de Deus. Vocês viram quais são as misericórdias de Deus na nossa vida. E agora que vocês entenderam as misericórdias dele na nossa vida, eu vou pedir para vocês, entreguem o corpo como sacrifício. E o sentido aqui de entregar o corpo é justamente uma entrega da vida. Paulo está dizendo aqui o seguinte, eu rogo, eu peço que vocês entreguem a vida de vocês. E essa entrega que Paulo está falando, o sentido aqui, né, desse eu peço que vocês entreguem o corpo a Deus, é uma entrega de uma vez por todas. Agora que vocês entenderam a teoria, entenderam o que a gente tem que fazer, entenderam que nós precisamos nos relacionar melhor para pregar o Evangelho, eu preciso que você tome uma decisão, Paulo diz. E essa é uma mensagem que ecoa na nossa mente até hoje. Veja, não basta você conhecer de Deus. Talvez estou falando para alguém que acompanha Novo Tempo há anos, né? Esse ano, Novo Tempo está completando 30 anos de existência. Olha que bênção. Talvez você seja um dos que acompanha Novo Tempo há uns 20, talvez. Uns 25, 10, ou talvez está chegando agora. O que eu quero dizer para você é o seguinte, o que Deus diz aqui em Romanos 12 é o seguinte, você conhece a teoria? Você entendeu tudo? Você entendeu as misericórdias de Deus? Entendeu aqui na sua mente? Muito bem. Só que essa compreensão precisa te levar a uma decisão, e a decisão que Paulo está dizendo aqui é, gente, eu peço, pela misericórdia de Deus, que vocês já compreenderam, já entenderam que é pelas misericórdias de Deus que nós estamos aqui hoje, é Ele que nos possibilita acessar a salvação.
Então entregue o seu corpo. E como nós estamos dizendo aqui, a entrega do corpo é a entrega da vida. Entregue a sua vida. Entregue a sua vida em sacrifício. Entregue a sua vida em sacrifício. E aqui é muito interessante porque a base para a nossa entrega, como nós já vimos, né? A resposta do ser humano às misericórdias de Deus, ela é a entrega. E Paulo, ele trabalha aqui, né? Que essa entrega, ela precisa ser feita como uma forma de sacrifício. Aqui está um ponto muito interessante. O que é sacrifício na Bíblia? A gente vai falar disso mais adiante em outras mensagens que a gente vai falar sobre o mesmo assunto. Mas o que é entrega, o que é sacrifício na Bíblia? Veja, Paulo está falando para uma audiência que tinha bastante judeu. E Paulo, ele era um bom judeu, né? Lá em Filipenses 3, ele vai comentar das suas patentes, né? Eu sou hebreu de hebreus, eu sou fariseu, né? Então, ele entendia do que ele estava falando, né? Então, veja, a mentalidade de Paulo para falar sobre sacrifício, qual que era? É claro que era a mentalidade bíblica de sacrifício, daquilo que a Bíblia entende por sacrifício lá no Antigo Testamento. Lembra lá no santuário? Tinha um momento de sacrifício e nesse momento o adorador trazia um animal, orava em cima desse animal. Os pecados eram simbolicamente transferidos ali, né? E ele recebia efetivamente o perdão pelos seus pecados. Veja, o adorador, quando pegava o animal, ele tinha que entregar algo que era seu, algo que estava com ele, mas que ele entendia que não podia ficar com ele. Porque, veja, o pecado, ele é um problema do ser humano. O pecado é um problema do ser humano. Mas mesmo sendo um problema do ser humano, Deus olha para esse ser humano e fala assim, olha, o problema é com você, você cometeu um erro, mas eu posso te ajudar, então me entregue isso. E o sacrifício ali, a gente vai trabalhar isso mais para frente, mas o sacrifício ele não era só um animal. Tinha algo por trás, né? Esse animal está sendo entregue, mas está sendo entregue junto à minha vida. Porque eu entendo que por mim sozinho, eu não poderia me limpar. Eu não poderia me tornar digno diante de Deus. E é justamente por isso que o Senhor convidava o adorador a entregar a sua vida a Deus. Eu quero que você preste atenção nisso que eu estou dizendo aqui, porque é da palavra de Deus que a gente está falando. O chamado que Paulo nos faz é para entregarmos a nossa vida a Deus. E como nós estamos vendo, essa entrega da vida é uma entrega por completo. Está vendo como as coisas estão conectadas aqui? Está vendo como as coisas estão conectadas? Paulo diz, olha, eu quero que você... Deus diz, né? Por meio de Paulo, que entregue a sua vida como sacrifício. Isso quer dizer o quê? Eu tenho a minha vida. Ela está aqui comigo. E na teoria ela me pertence. Mas eu entendo que por ser pecador, por nascer em pecado, como dizia o salmista Davi, eu não posso resolver o meu problema sozinho. Não posso resolver o meu problema sozinho. Então eu vou entregar a minha vida como sacrifício. Não é um sacrifício vazio. Não é um sacrifício qualquer. É uma entrega por completo. Quero dizer para Deus o seguinte, Deus, eu não posso resolver sozinho. Eu sei quem eu sou. Talvez estou falando para alguém que saiba quem é. Que conheça o seu próprio passado. Você sabe que você não é tão gente boa, não é verdade? Você sabe os caminhos pelos quais você caminhou. Você sabe as escolhas que te trouxeram até onde você está. E às vezes você olha para isso e fala, gente, eu acho que eu não presto mesmo. Eu vou dizer para você, realmente, a gente não vale muita coisa não. Mas nós temos um Deus que está olhando para a gente e fala assim, olha, o que eu espero de você? Entregue a sua vida. Se você entregar a sua vida a mim, eu vou fazer da sua vida vou dar para você uma nova vida, eu vou fazer de você uma nova criatura. O que o Senhor pede de nós é entrega. Você não pode sair desse programa sem entender isso. O que o Senhor espera de nós é entrega, não é perfeição. Porque Ele sabe que nós não podemos ser perfeitos. Ele sabe que a gente não é. E que por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai ser. Mas a bênção aqui é que o Senhor não espera de nós perfeição. Impecabilidade, né? Eu não peco mais, não é isso que o Senhor espera de nós. Porque Ele sabe que a gente não vai conseguir. O que o Senhor espera de nós é rendição, entrega.
E para se entregar a Deus é necessário ter humildade para reconhecer que eu não tenho do que me vangloriar, não tenho do que me orgulhar. Até Paulo, né, que foi o grande evangelista, fala que se tem alguma coisa para ele se orgulhar, que seja a pregação, que seja o que Deus está fazendo, porque ele, por ele mesmo, não tinha do que se orgulhar. O que o Senhor pede de nós, amigos, é entrega. O que o Senhor pede de nós é compreendermos que por conta das misericórdias dele, eu e você podemos nos entregar. Essa que é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Veja bem, a justificação pela fé que Paulo tanto fala, né? Paulo fala muito sobre justificação pela fé aqui no livro de Romanos. Mas a justificação pela fé, ela não envolve apenas perdão dos pecados. Ela produz em nós, ela precisa produzir em nós uma novidade de vida. Isso tem a ver com transformação. Isso tem a ver com santificação. Não no sentido de ficar perfeito, né? Que a gente já viu que isso não é verdade. Isso não é possível. Mas santificação no sentido de eu estou sendo cada dia separado para Deus. Todos os dias. Estou sendo separado para o propósito de Deus. Eu quero falar para você que talvez tenha chegado até aqui conhecendo apenas informações sobre quem Deus é. Mas talvez essas informações que você tem dentro da sua mente, você sabe muito de Deus, né? Você sabe muito de religião, né? Você sabe muito das diferenças de uma para outra. Mas eu quero falar para você que está nessa situação, mas sente ainda um vazio, porque é possível conhecer muito sobre Deus e conhecer pouco ou nada de Deus. Tem uma diferença. Eu estudar a Bíblia para conhecer Deus, eu entendo os atributos de Deus, quem Deus é, o que Ele faz, mas isso está fazendo diferença na minha vida? Isso está produzindo em mim uma resposta de adoração? E esse é o ponto aqui que Paulo está dizendo. Quero falar para você que está nessa situação. Senhor, eu sei muito sobre Ti, mas eu sei pouco de Ti. Eu passo pouco tempo contigo. Eu não tenho fluência no meu relacionamento com o Senhor. A chamada de Deus nesse dia, de acordo com Romanos 12 aqui, é para entrega, para a sua entrega. Amigos, o Senhor nos chama a uma entrega, e essa entrega é uma entrega de sacrifício. Sabe o que significa sacrifício aqui? Como a gente já disse, né? É uma entrega de algo que a gente até acha que nos pertence, mas a gente decide entregar aos pés de Deus, para que Ele transforme e nos dê uma nova vida. Isso significa que essa entrega ela precisa ser feita, amigos, com dependência, com dedicação. E é interessante que mesmo no judaísmo, quando eles empregavam a palavra, quando eles usavam, né, a palavra sacrifício, eles tinham essa conotação, né, que era uma vida dedicada em louvor, em adoração. Em louvor e adoração a Deus. Veja, a entrega da nossa vida a Deus precisa ser uma entrega que nos leve a vivermos em submissão à vontade de Deus. Ok, Senhor, entendi as suas misericórdias. Ok, Senhor, entendi o que o Senhor fez por mim. E agora eu estou entendendo que eu preciso me entregar. E eu quero me entregar. Como que eu vivo agora, depois que eu entreguei a minha vida a Ti? Essa entrega que nós fazemos a Deus, ela precisa ser entregue, precisa ser uma vida entregue para viver em submissão à vontade de Deus. A gente vai falar disso quando a gente for estudar a característica do sacrifício santo nos próximos episódios, né? Mas o que Deus está dizendo é, olha, entregue a sua vida e agora seja submisso a mim. Eu entendi que a minha vontade não presta. Eu entendi que os meus planos, os meus planejamentos, isso não tem valor. Eu entendi que o melhor para mim, quem sabe o melhor para mim é Deus. E por eu entender que o melhor para mim vem de Deus, eu vou me submeter, né? Eu vou viver submisso à vontade de Deus. Isso quer dizer que quando a gente for tomar uma decisão na nossa vida, a gente vai perguntar a Deus primeiro o que Ele acha, né? Porque eu entendi que a minha vida está entregue, eu sacrifiquei a minha vida agora para viver ela completa em dedicação e em submissão a Deus. Então não é mais a minha decisão apenas. Não é só a sua decisão, não é só o que você quer. Senhor, que faculdade o Senhor quer que eu faça? Que carreira o Senhor quer que eu siga? Com que pessoa o Senhor quer que eu me relacione? Que emprego o Senhor quer que eu tenha? Porque eu entendi que a minha vida
ela deve estar entregue totalmente a Ti. Assim como um adorador no Antigo Testamento entregava o animal representando a sua entrega, né? Senhor, me ajuda, eu não consigo sozinho. A gente também está querendo entregar a Deus. E agora a gente precisa fazer essas perguntas. Senhor, como o Senhor quer que eu viva a minha vida? Como o Senhor quer que eu viva o meu casamento? Que igreja o Senhor quer que eu frequente? Um adorador que entendeu, que compreendeu no seu íntimo o seu lugar, que entendeu no seu íntimo que ele precisa se entregar a Deus, ele faz essas perguntas. Amigos, quero revisar com você um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo no dia de hoje. Veja, o Senhor nos chama à entrega. E nós vimos que a base para que a gente se entregue a Deus é justamente as misericórdias de Deus. Nós vimos que as misericórdias de Deus, a misericórdia de Deus é aquilo que Ele fez por nós. É o ato de Deus dizer, você não merece, mas eu tenho misericórdia de você, eu quero te receber. Nós vimos então que nós precisamos fazer uma entrega completa a Deus. E essa entrega completa a Deus é uma entrega em sacrifício, onde eu sei que eu tenho uma vida, eu sei que eu tenho minhas escolhas, eu sei que eu tenho os meus planos, mas eu olho para Deus e falo assim, eu quero entregar, eu quero sacrificar isso no teu altar. A pergunta hoje não é, na verdade, se você conhece muito sobre Deus, se você conhece muito sobre teologia, se você sabe muito de religião, a pergunta hoje é, a sua vida ela está no altar? A sua vida está no altar de Deus? Você tem colocado a cada dia de manhã você acorda e diz, Senhor, a minha vida está no seu altar, eu quero colocá-la mais uma vez no seu altar, porque essa entrega é uma entrega contínua. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre, né? Essa entrega é uma entrega diária, contínua do meu coração, da minha vontade, dos meus desejos, ou seja, da minha vida. Todos os dias eu decido entregar a minha vida a Deus. Esse é o convite que eu quero fazer para você. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Ele pode te dar uma vida nova. Ele pode te tornar justo, porque você sozinho não é justo, mas Ele pode te tornar justo. A pergunta que eu te faço mais uma vez é, a sua vida, ela está no altar de Deus? Você tem decidido no seu coração entregar a sua vida no altar de Deus? Se esse é o seu desejo, eu quero te convidar para tomar essa decisão. Decida-se aí onde você está. Senhor, eu quero me entregar. Eu quero a minha vida no seu altar. Eu quero receber de Ti, Senhor, o perdão, a graça e a oportunidade de viver uma nova vida. Você quer fazer essa entrega nesse dia? Se esse é o seu desejo, eu te convido para orar comigo. E na oração nós vamos entregar mais uma vez nossa vida, nossa família, nossas vontades, tudo aos pés do nosso Senhor. Ore comigo nesse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor nos recebe, Senhor. Nós cansamos, Pai, de parcelarmos a nossa entrega ao Senhor em 48 vezes, Pai. A gente quer entregar de vez. A gente quer entregar por completo a nossa vida a Deus. Ó Pai, a gente quer te entregar, mas ao mesmo tempo é difícil porque a gente quer tomar o controle novamente, a gente quer tomar as decisões por nós mesmos, Pai. Mas a gente está aprendendo, Pai, a gente tem aprendido com a nossa experiência que tomar as decisões por nós mesmos, que escolher o nosso caminho não é a sua vontade, Pai. Pai, nós queremos entregar a nossa vida no seu altar e queremos que essa entrega seja de uma vez por todas, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos receba no seu trono de graça, receba a nossa entrega, é o que nós te pedimos, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém.